E assim, é importante, eu lembro que eu até, quando aconteceram toda a situação do Rio de Janeiro, quando aconteceram todos esses desdobramentos, eu até comentei aqui que são coisas diferentes. Então, a gente tem a PEC da segurança pública, que é aquela que integra as polícias, que integraria até a GCM, que eu não sei nos outros estados, tá? O nome, pessoal. Aqui em São Paulo é a Guarda Civil Metropolitana. Acredito que nos outros estados tenham outros nomes, principalmente o Rio de Janeiro, eu sei que tem outro nome, Bahia, aí vocês vão falando para a gente aqui no chat. PEC da Segurança Pública é uma coisa, a PL, não, tá certo, a PL antifacção é outra coisa, e tem a equiparação, que é a PEC antiterrorista, para equiparação de facção a terrorismo, porque aqui é a lei do terrorismo, é a lei antiterrorismo, e aí equiparar as facções nessa legislação, que já existe. Então, são três coisas distintas. E Só para a gente. desculpa, Lindy, era o Não, que o Derrite queria fazer. O Derrite queria, nesse PL antifacção, juntar equiparação com terrorismo e todas as outras coisas que o governo já tinha proposto, e mais algumas coisas que ele colocou que eu até acho ok, tipo, aumento de pena e algumas outras coisas que eu acho que tá ok. Agora, a proposta dele deve estar um pouco mais palatável, assim, mas ele queria juntar tudo, e foi o que ele falou nessa coletiva agora. Não, veja bem, porque entenderam errado, não sei o quê, mas mediante uma discussão com o presidente Hugo Mota, não sei o que, a gente tirou a parte do terrorismo, vai ser enfim, né, deu uma enchida de linguiça ali. Aquela coisa, eu até vou colocar aqui a coletiva, mas assim, importante. Eu ontem eu até comecei aqui conversando, né, durante a abertura do programa, falando sobre algumas questões de segurança pública, do porquê que o aumento de pena ele não resolve. Falei de diversas coisas de presídio e tal. Aí eu entrei realmente na questão do nosso problema de segurança pública, que é um problema que a gente fala, pode morrer de falar aqui, mas que a gente já sabe que não vai resolver, porque a desigualdade, a desigualdade social, ela é um projeto de política, e bandido bom é bandido rico. Eu estou falando essa aqui com o pessoal: bandido bom é bandido rico, e bandido pobre tem que morrer, entendeu? Então é isso, a gente precisa colocar isso na cabeça para a gente entender o que acontece. Não adianta se iludir. Eu acho que não é nem bandido pobre. Pobre tem que morrer, ponto final, né? Sendo bandido ou não. A não ser os pobres que trabalham pra gente. Esses aí não podem morrer, não. Então, esses não. Principalmente se for empregado lá de casa. É assim mesmo a parada. Cecília PS, maravilhosa, muito obrigada. Chegou aqui com cincão. Deixa eu agradecer ela. A Aline Nunes Costa também, a Socorro Godin, que chegou junto no Pix com a gente. Muito obrigada, suas lindas. Eu acho que eu fiz a conta certo. Mas qualquer coisa vocês me falam, gente, eu sou horrível fazendo conta, né? Todo mundo já até sabe aqui. Eu vou colocar então a coletiva para a gente assistir junto este lindo absurdo que acontece, né? Tá desde sexta-feira o burburinho sobre isso. Então, deixa só eu colocar aqui nos YouTube, ou será que dá para ver? Peraí. Bom, pessoal, boa noite. Fiz questão de chamar essa rápida entrevista coletiva, porque no processo legislativo nós temos que ter a capacidade de construir, buscando encontrar convergência, principalmente para os grandes temas da sociedade brasileira. A segurança pública, nunca antes na história do Brasil, foi um tema tão urgente. Urgente do ponto de vista do direito de vida das famílias em nosso país, urgente do ponto de vista da valorização das nossas forças de segurança, urgente do ponto de vista de podermos integrar municípios, estados e governo federal no combate ao crime organizado. Quando designei na última sexta-feira o deputado federal Guilherme Derrite, atual secretário de Segurança do Estado de São Paulo, para relatar o projeto de autoria do governo federal sobre o crime organizado, sobre as facções criminosas, foi para que o deputado fizesse um trabalho eminentemente técnico, não permitindo que esse tema fosse usado como palanque político para quem quer que seja. Desde então, o deputado Guilherme Derrite tem dialogado com as lideranças partidárias, com os estados,
tem procurado dialogar também com o governo federal, e esta presidência tem este tema como uma prioridade, e tenho tido o cuidado de poder, ao lado do deputado Guilherme Derrite, trazer as nossas preocupações na construção de um projeto que entregue ao país um resultado, uma solução para a segurança pública do Brasil. Nós temos construído esse texto, como disse, com muito diálogo. Temos conversado com o Poder Judiciário, também com o Senado Federal, visando fazer uma proposta que tenha a condição de representar o sentimento do país, e não o sentimento de uma bancada, de um partido ou de um deputado. Algumas preocupações foram levantadas, e quero aqui, antes de passar a palavra para o relator da matéria, dizer que nós não vamos permitir que nenhuma discussão aqui na casa coloque em risco a soberania do nosso país. Esse é o primeiro ponto, que é um ponto muito caro para nós. E o segundo ponto é o papel da Polícia Federal. Desde o dia de ontem foram levantadas uma série de narrativas não verdadeiras que havia o interesse dessa casa de tirar o poder da Polícia Federal. Nunca existiu isso. Eu conversei com o diretor-geral da Polícia Federal ontem à noite, hoje pela manhã, almocei com o ministro da Justiça e reforcei isso também às lideranças do governo aqui na casa, que o papel da Polícia Federal para nós é inegociável no combate ao crime organizado. Então, para que as mudanças que atestem o papel dessa casa e o nosso compromisso com esse combate, eu quero que o relator possa fazer esse anúncio, e a nossa expectativa é até o dia de amanhã construirmos o diálogo com as lideranças da casa e votarmos o projeto, quem sabe, no dia de amanhã no plenário da Câmara dos Deputados. Com a palavra, o deputado Guilherme Derrite. Obrigado, presidente. Mas antes de tudo, né, Olu, só fizeram tudo isso porque deu uma repercussão mega negativa, porque teve todo um auê, senão eles iam tocar bem do jeito que tava, né? Só que desde sexta-feira só se fala disso, então abriu o diálogo, não, né? Abriu o diálogo porque a chinela cantou. Eles tentaram, né? Eles tentaram enfiar tudo ali no meu balaio, mas o que me pega, e até acho que foi a Edith que comentou aqui nos comentários, no chat, só a nata da hipocrisia ao redor. Isso me pega muito, porque o Hugo Mota, no meio, com a Bia Kicis e o Sóstenes atrás, gente... Essa imagem fala mais do que qualquer palavra, fala mais do que 27 minutos de coletiva. Assim, tá na cara que Hugo Mota, eu não acho ele maquiavélico, eu acho que ele é usado por todo mundo. Então, a direita tá usando simplesmente a cara do Hugo Mota, presidente da Câmara, para pescar a narrativa para eles. É bizarro, é desesperador, é assim... risível, é muitas coisas horríveis. essa imagem. Não, é um combo, né, de desgraça. Quando começa esse tipo de discussão com todo esse povo em volta, esse povo aqui que claramente não tá nem aí para o que está acontecendo e que eles são só... Bom, tanto que teve a história do motim na Câmara dos Deputados, esses todos estavam lá na história do motim, entendeu? E aqui a Xanda falando a mesma coisa na PEC da bandidagem, isso mesmo. O Mota arma os esquemas para o mal e quando sente que o bicho vai pegar, vem sempre com essa conversa. É o famoso, não era bem isso. Quem me conhece sabe. Vocês entenderam mal. Quem me conhece sabe, eu sou um cara aberto ao diálogo, né? Mas, gente, vocês podem ficar tranquilos, eu não vou colocar 27 minutos de coletiva aqui, eu vou colocar um pouco do Derrite, porque senão a gente vai morrer, aí vocês precisam ter que tomar um Dramin, um remédio para o estômago, é muita coisa, né, para a gente aguentar. Mas vamos ouvir o lindo só que não do Derrite falando aqui. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer a confiança que a Câmara dos Deputados, a figura do nosso presidente, me concedeu, não só do presidente Hugo, do meu líder, deputado Luizinho, líder do Progressistas, contextualizando para vocês que existia na casa, existe ainda o requerimento de urgência do projeto do deputado Danilo Forte, que trata da alteração da lei antiterrorismo de 2016, e junto com esse projeto, chegou na casa o projeto com urgência constitucional do governo federal que tratava de organizações criminosas, o projeto antifacções. Qual foi a saída para construir esse diálogo? Unir
as boas sugestões de ambas as propostas, tanto do governo federal quanto do deputado Danilo Forte, e construir uma nova tipificação penal dentro da Lei 13.260, que é a Lei Antiterrorismo de 2016, com vários tipos penais, ou seja, com várias condutas típicas. Dentro dessas condutas, as mais graves que acontecem por parte de membros de organizações criminosas. Algumas delas, domínio de território, explosões de caixas eletrônicos, que são conhecidos como domínio de cidades ou novo cangaço, a exploração de atividade econômica em determinada área, como acontece em algumas comunidades no Brasil, seja distribuição de energia, distribuição de gás, entre outras, utilização de armamento de uso restrito das Forças Armadas, como fuzis, como granadas. E dentro dessas condutas típicas, nós criamos um artigo, o artigo 2A, e dentro da lei antiterrorismo, sem mencionar que seria um crime de terrorismo, mas dentro da legislação. Qual que era o nosso objetivo? Prestigiar o trabalho do deputado Danilo Forte e trazer boas iniciativas que vieram do governo. Quais eu poderia destacar? Descapitalização de bens de empresas e a criação de um banco nacional de membros de organizações criminosas, que veio no Não, eu adoro, assim, prestigiar, né? Prestigiar é muito bom. texto, mas não veio a maneira como ele deveria ser feito, nem prazo. Bem, pode falar, Lu. O melhor é ele falando assim, não, nós buscamos o diálogo. Aí mais pra frente ele vai falar, aí alguém vai perguntar pra ele assim, é um jornalista. Mas você falou com o ministro Lewandowski? Aí ele vai falar, não, eu não falei, eu não conversei com ninguém. Aí o Gomota vai falar, não, fui eu. Ai, cara, que palhaçada, olha. Não, olha, Derritz é técnico na cabeça do Gumota, é técnico para apertar o gatilho, né? É que assim, eu particularmente, eu tenho muito preconceito com a rota, cara. Eu, assim, não é preconceito, tem trabalhador lá, a gente sabe que a polícia tem um monte de trabalhador. Só tem trabalhador, né? E eles fazem isso para viver, para sustentar suas famílias e tal, e que essa ideologia, ela é aprendida lá no batalhão, enquanto eles estão treinando, a gente sabe de tudo isso, mas é difícil, cara, porque você imagina, você sabe o pensamento que esse cara tem. Ele não sabe quantas pessoas ele executou na vida, e ele fala isso na maior naturalidade, entendeu? Ele, né, eu também vivo essa contradição, assim, tipo, nossa, eu não posso ter uma visão errada sobre os trabalhadores da segurança. Mas, porra, quando um cara desse chega numa posição que ele tá, de secretário de segurança, é porque o cara não é mais aquele trabalhador ali do chão, né? Ele já é um cara que tem uma estratégia, uma visão política, já é o cara que usa os trabalhadores e é o cara, um dos caras responsáveis pela educação da instituição. Então, sim, talvez a gente precise ser contra a instituição, com certeza, e contra como ela acontece. Mas o trabalhador é tenso. É a mesma coisa da gente não gostar. Ai, odeio os pobres de direita. Gente, os caras são manipulados. Eu sei que irrita, mas não são bem essas pessoas que a gente precisa odiar, são as de cima, as que estão fazendo a cabeça deles. Eu acho que é meio por aí, mas é difícil. As pessoas são trabalhadoras, elas querem ter ali a sua Jeep Renegade parcelada, quer ter o seu iPhone último tipo, também, né, ali na promoção da Black Friday. Eu falo essas coisas, gente, não tá? Todo mundo pode ter o que quiser, mas assim, a gente fala de padrões que existem desses pobres de direita e tal, porque eles acham que assim, eu tenho dinheiro para comprar um iPhone e aí, dependendo do lugar onde eu estiver andando com o meu carro, vou ser assaltado, então o bandido tem que morrer, porque senão eu não vou conseguir manter os meus bens, e eu trabalho tanto por isso e tudo mais. Então, é claro que essas pessoas, elas compram discursos, e a gente sempre fala disso aqui, são discursos simples, palatáveis e emocionados. Então, quando você faz uma chacina na favela, o que essa pessoa vai entender? Ah, aquele cara lá, a turma daquele cara que me roubou no Farol outro dia,
com certeza o cabeça deles ou o cara que comanda ali o grupinho foi morto nessa ação, então estamos livres de mais um. Então é isso, é o simples. É claro, segurança pública, a gente fala, é um problema muito mais complexo. Mas é que aqui juntou a fome com a vontade de foder, né? Para não falar outra coisa. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais. Tchau, tchau.